Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 13, não saiba a vossa mão esquerda o que dá a vossa mão direita, item 16, que é o último item daquele tópico, a beneficência. Ou seja, Kardec dedicou 6 itens, né? 6 itens a esse tópico, porque ele é o tópico que vai nos levar mais rapidamente a esse objetivo de que nós falamos agora há pouco, que é a iluminação. Por quê? Porque beneficência significa, já falamos aqui diversas vezes, mas não custa repetir, é aquilo que vai nos levar para além das fronteiras do ego, porque é aquilo que vai despertar em nós, né, um sentimento de interesse pelos outros, né? Então vai sair dessa coisa da prisão aos nossos próprios interesses e não conduzir ao interesse pelos outros. Ou seja, isso nada mais é do que a dissolução do ego, e a dissolução do ego é a iluminação. Em outras palavras, são formas diferentes de se dizer a mesma coisa, né? E essa mensagem foi psicografada pelo Espírito João em Bordeaux em 1861, e ele diz assim: a mulher rica, feliz, que não tem necessidade de empregar seu tempo nos trabalhos do lar, não pode consagrar algumas horas em trabalhos úteis aos semelhantes? Então ele está falando assim, né? Eles sempre nos induzem a mostrar o seguinte: olha, há tempo para as práticas espirituais, é uma questão de prioridade. O tempo é uma questão de prioridade. Quando você diz assim, eu não tenho tempo para isso, já pode, diga-se, não é minha prioridade, porque se fosse, teria, né? Quem é que não tem tempo para ir no pronto-socorro quando cortou a mão? É só ser prioridade, a gente vai. A gente pode estar fazendo a coisa mais importante do mundo, mas se acidentou, vai para o pronto-socorro. Então é uma questão, né? Então o tempo é questão de prioridade. Os espíritos sempre chamam a nossa atenção para isso. Ele diz que com o supérfluo de suas alegrias, compre com o que cobrir o infeliz que treme de frio, que com suas mãos delicadas confeccione grosseiras mas quentes roupas, que ajude a mãe a cobrir a criança que vai nascer. Se seu filho com isso ficar com algumas rendas a menos, o pobre terá mais calor. Trabalhar para os pobres é trabalhar na vinha do Senhor. Por que ele diz que trabalhar, nesse caso aqui, ela está falando trabalhar para os pobres é trabalhar na vinha do Senhor? Porque é o exercício de ir além daquilo que eu considero como meu. Porque a grande questão dessa prisão do ego é o quê? Surge o ego, surge o eu. Surge o eu, surge o meu. Surge o meu, surge o do outro. Então eu fico num mundo totalmente dividido. Mas que não é dividido, porque o mundo é todo interligado. Nós temos falado aqui o tempo inteiro, né, que as coisas são interdependentes, né? Então, por mais que a gente não perceba, a nossa felicidade depende da felicidade do outro, né? É fácil de ver isso. Nós não teríamos, por exemplo, problemas de segurança na nossa sociedade se a sociedade fosse toda abastada. Nós teríamos, isso ficaria muito reduzido. E se a sociedade fosse toda educada espiritualmente, aí não teria, era zero de segurança, porque é aquilo que nós falamos, todos os corações estariam purificados, não teria maldade em nenhum coração. Ninguém roubaria, ninguém mataria, ninguém pensaria nem nisso. Estaria todo mundo procurando fazer o seu melhor, né? Agora, se isso não acontece, a minha felicidade também fica comprometida, porque também eu vou ter seres, porque esses seres estão aí. O universo não teria ninguém passando fome, nem frio, nem nada. Exatamente, né? E aí, o que a prática espiritual nos faz perceber é exatamente isso, é que se não tiverem pessoas passando frio, se não tiverem pessoas passando fome, nós também estaremos mais seguros, nós também estaremos mais tranquilos, nós também estaremos vivendo melhor, né? É uma questão óbvia, né, até, mas aí entra aquilo que nós estudamos na segunda parte, tem que mudar no nível da energia, não basta só entender isso, todas as pessoas entendem, né? Mas se movimentar de acordo com isso já é outra coisa, né? E aí ele diz assim: e tu, pobre operária, que não tens o supérfluo, mas que queres no amor por teus irmãos dar também um pouco do que possuis, dá algumas horas da tua jornada, do teu tempo, do teu único tesouro, faze desses trabalhos elegantes que tentam os felizes, vende o trabalho da tua vigília e poderás também proporcionar aos teus irmãos a tua parte de alívio. Terás talvez algumas fitas a menos, mas darás sapatos àquele que anda descalço. Então você vê que em todos os exemplos, ele fala, sempre dá para dividir, né? Sempre dá para... É uma questão de olhar, né? É uma questão, você pode olhar daquela forma, não, mas ele está falando da operária, não, mas eu tenho tão pouco, não vou dividir, né? Quando na verdade também, do ponto de vista espiritual, o que acontece?
o ato a própria generosidade, ela é uma energia poderosa, né? E ela gera o quê? Segundo os próprios ensinamentos, inclusive nos ensinamentos não só espíritas, mas budistas também, ela gera exatamente fartura. Por mais incrível que isso possa parecer, mas as leis espirituais funcionam de tal forma que a generosidade, ela... Por quê? Porque o universo, ele conspira para que os seres sejam felizes, né? A vontade que governa o universo, ela quer que os seres sejam felizes. Quem estiver contribuindo para isso, eu vi uma vez um palestrante comparar isso com um investidor inteligente. Então é como se fosse assim, Deus está lá, cheio de recursos infinitos. Aí ele vê, não, aquele coração ali está distribuindo mais, é nele que eu vou investir. Pronto, ele vai receber mais. Por isso que São Francisco de Assis, muito sábio que era, dizia dando que se recebe. É isso, simples assim. Né? Deus é um investidor inteligente, ele não vai investir em quem vai guardar e enterrar o tesouro. Lembra da parábola dos talentos que nós já estudamos aqui? Aquele trabalhador que pegou um talento e enterrou e falou, eu vou guardar e depois devolvo para o senhor, que eu não quero correr o risco de ter prejuízo. Ele falou, servo mau e preguiçoso, né? Porque faltou exatamente isso, multiplicar os talentos para poder receber mais, né? Que é o que ele está falando aqui em relação às próprias operárias, né? E ele segue dizendo, em vós mulheres devotadas a Deus, trabalhai também na sua obra, mas que os vossos trabalhos delicados e custosos não sejam feitos somente para ornar as vossas capelas, para atrair a atenção sobre a vossa agilidade e vossa paciência. Trabalhai, minhas filhas, e que o preço do vosso trabalho seja consagrado ao alívio de vossos irmãos em Deus. Os pobres são os seus filhos bem-amados. Trabalhar por eles é glorificá-lo. Sede-lhes a providência que diz, às aves do céu Deus dá o alimento. Que o ouro e o dinheiro que se tecem sobre os vossos dedos se transformem em roupas e em alimentos para aqueles a quem eles faltam. Fazei isto e vosso trabalho será abençoado. Vocês perceberam que aqui numa parte do parágrafo, ele fala assim, não façam isso para que as pessoas se admirem da vossa agilidade. Lembra que todo esse capítulo ele fala sobre fazer o bem sem ostentação, porque senão os frutos do bem são perdidos. E refletindo sobre isso durante essa semana, porque a gente precisa muito refletir sobre essas coisas, sabe? Para que realmente a gente entenda profundamente e incorpore isso, né? E no budismo eles falam muito sobre as 8 preocupações mundanas, né? Eu vou falar sobre elas são divididas em 4 pares, eu vou falar sobre as 2 primeiras, que é querer ser elogiado e não gostar de ser criticado. Então qual é o problema quando eu faço o bem e a caridade para que as pessoas fiquem, pô, tá vendo, ele é bom, né? Olha só, ele cuida dos pobres, ele vai lá no nosso lar, visita aqueles meninos órfãos, né? Dá alimento. Quando eu faço com esse interesse, a minha ação fica contaminada. Por quê? Porque eu estou inflando o meu ego, que gosta de ser elogiado e não quer ser criticado. Eu não estou fazendo porque o meu coração se apiedou das pessoas, mas porque eu falo, bom, aqui eu vou ganhar uns elogiozinhos e vou evitar que eles critiquem, né? Porque senão, se eu não faço isso, vão dizer, pô, ele é espírito, mas nem vai lá. Não. Então, se eu faço com essa preocupação de não ser criticado também, porque eu me digo ser tal coisa e as pessoas podem falar mal de mim porque eu não fiz, tudo isso contamina a ação, percebem? Por que a ostentação tira o mérito da ação? Porque você fica dentro das preocupações mundanas. E o que é a perfeição espiritual e a iluminação? É se libertar delas. Não se preocupar se vai ser elogiado, se não vai ser elogiado, se vou ter prazer ou se vou sentir dor, né? Se vou ser reconhecido ou vou ser ignorado, ou se eu ganhei ou perdi. Não tem, podem ver, os mestres não estão preocupados com isso. Eles não importa é que genuinamente nasceu, brotou dentro dele, ele fez. Ele fez. É aquilo que nós falamos da espontaneidade. Né? O bem espontâneo, esse sim tem valor espiritual, é exatamente isso. Né? E aí ele segue dizendo, e todos vós que podeis produzir, dai o vosso gênio, dai a vossa inspiração, dai o vosso coração, que Deus abençoará. Poetas, literatos, que não sois lidos senão pelas pessoas da sociedade, satisfazei seus lazeres, mas que o produto de algumas de vossas obras seja consagrado ao alívio dos infelizes. Pintores, escultores, artistas de todos os gêneros, que a vossa inteligência venha também em ajuda dos vossos irmãos. Com isso não tereis menos glória, mas haverá alguns sofrimentos a menos. Aqui, inclusive, é um ponto onde o Espiritismo sempre ressalta a responsabilidade de todos aqueles
que nasceram com grandes habilidades, por exemplo, grandes artistas, né, que pintam quadros maravilhosos, grandes poetas, né, grandes oradores, né, grandes líderes, curandeiros, né? Grandes curandeiros, exatamente, que nascem com o dom da cura, né, que é um dom precioso, né, para aliviar o sofrimento. A responsabilidade é muito grande, né? Eles têm um instrumento na mão para gerar um grande karma muito positivo, para dar um largo passo em direção à iluminação, mas também estão com uma ferramenta que pode afundá-los em infernos assim que durarão muitos e muitos e muitos séculos, porque a responsabilidade é grande, né? Então um líder que uma palavra dele diz assim, pode apertar o botão aí da bomba nuclear, imagina, aqueles que mandaram jogar as bombas sobre Hiroshima e Nagasaki, que até hoje nascem crianças defeituosas por causa disso. Que karma não foi gerado só por uma coisa que durou ali segundos? Abriu o porão e a bombazinha caiu lá embaixo, né? Então esse parágrafo chama a atenção para isso. Mas independente disso, todos nós, mesmo que não tenhamos posições de destaque, temos alguma influência sobre o mundo. Temos que cuidar das nossas palavras, do que escrevemos, de como usamos os nossos talentos, porque todo mundo tem algum, né? Se usamos para construir aquela tarefa da paz, de que fala a nossa mensagem hoje, ou estamos fazendo gol contra, né? Gol contra, né? O famoso gol contra, a autoglorificação, né? Orgulho, né? E coisas desse tipo, né? E por último ele conclui dizendo, todos vós podeis dar em qualquer classe que estiverdes, tendes alguma coisa que podeis partilhar, o que quer que seja que Deus vos tenha dado, disso deveis uma parte àquele a quem falta o necessário, porque em seu lugar estaríeis bem contentes que um outro dividisse convosco. Eu lembro muito, quando eu leio essas mensagens, daquele rapaz que nasceu sem os 4 membros e que hoje é um palestrante, né, que consola os corações, as pessoas choram, né, pessoas desistem de se suicidar por causa das palavras dele. Ele não tem nem braço nem perna, só tem o tronco, né? Então é uma prova, né, de que não se precisa realmente, a pessoa tendo bom coração e tendo visão, ele vai achar uma forma de fazer o bem, como esse rapaz achou, né? Vossos tesouros da terra serão um pouco menores, mas vossos tesouros no céu serão mais abundantes. Nele recolhereis ao cêntuplo o que houver de semeado em benefícios nesse mundo. Isso me lembra muito, sabe o quê? Não só aquela passagem de Jesus, né, onde ele diz, acumuleis tesouros no céu, onde as traças não roem e a ferrugem não come, mas me lembra também alguns professores budistas, quando eles dizem assim, olha, a gente deveria se preocupar com aquilo que vai nos render méritos para que a gente tenha felicidade, não só nessa vida, mas em vidas futuras. E não apenas aquilo que nos vai trazer tranquilidade para essa vida. É uma outra forma de dizer isso que Jesus diz na parábola dos tesouros, no ensinamento dos tesouros, né? Uma coisa bem lógica, né? Ele diz, olha, a sabedoria que você desenvolver, a generosidade que você desenvolver, a paciência que você desenvolver, a energia que você desenvolver, a concentração que você desenvolver, vai te ajudar no momento da sua morte. Inclusive, eles chamam a atenção que no momento da morte é uma hora que nem as pessoas que te querem mais poderão fazer qualquer coisa por você, né? Você vai estar sozinho, mas os seus méritos estarão com você. Então, no momento da sua morte, no estado intermediário do plano invisível entre a morte e o próximo nascimento, no renascimento e na outra vida, em todas que se seguirão, você vai levar. Então você está cultivando felicidade para todas as vidas, habilidades para todas as vidas, para ter fartura, para ter prosperidade, para ter felicidade, para ter equilíbrio, né? E para ter chances, inclusive, de fazer práticas espirituais e caminhar mais rapidamente para a iluminação. Então, por que você vai optar por bens que, quando você morrer, vão ficar? Dá prioridade a isso, né? Não é que, a gente já falou isso várias vezes, a gente precisa deles, mas eles não são a prioridade, né? A prioridade é justamente a gente ter o que a gente puder carregar, né? Então a gente deveria pensar assim, eu até quando li isso aí eu pensei assim, é igual assim, ó, vou viajar para um país estrangeiro e eu sei que quando chegar na alfândega tem coisas que eu não vou poder levar, eles não vão deixar levar. Então a alfândega da morte é assim, ela não deixa levar nada, a não ser essas outras coisas. A gente deveria pensar nisso, né?